Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos iniciando mais uma vez o Memórias Médicas Piauiense. Essa oportunidade que temos para, através das histórias dos médicos, criar a historiografia da medicina no Piauí. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube e também pela Rádio FM UFP, a antiga FM Universitária, pelo 96.7, toda terça-feira, 10h30 da manhã. E hoje nós estamos aqui sentados com uma das mais ilustres pediatras de nossa cidade, com uma enorme história de serviços prestados às crianças do Piauí. Graças a Deus, muitas crianças estão vivas, graças à doutora Terezinha das Graças Oliveira Fortes. Muito prazer enorme encontrá-la aqui nesse estúdio. Bom dia Luiz, bom dia audiência. Muito bem. E eu quero primeiro agradecer, a oportunidade de estar aqui, poder fazer parte desse resgate da história da medicina do Piauí. Estou imensamente grata, estou honrada por isso. Olha aí. Mas antes eu quero falar umas palavrinhas para você. Fique à vontade. Eu quero lhe dizer o tanto que eu lhe admiro. Opa. A minha admiração por você vem da época do Noé. Na época que vocês que estavam na academia, que você foi o presidente da academia, ele dizia para mim: o Luiz é muito ágil, ele é resolutivo, ele olha uma garra que ele tem impressionante. Ele lhe elogiava muito. Sim. Hoje é o dia de lhe elogiar. Sim, mas eu preciso falar isso. E aí, depois eu passei a lhe admirar com a convivência na academia. Exato. E eu quero lhe dizer o seguinte: você é uma pessoa que faz tanta coisa que a gente, às vezes, acha que não sabe como você dá conta. Você admiro por você ser professor, escritor, tem um livro seu, você é médico, mastologista. Isso se faz, na verdade, com equipes, A maioria são sempre pessoas que estão por trás, que nunca aparecem, Exatamente. Veja que o trabalho que nós fazemos na Fundação tem 84 voluntários. Pois é, essa fundação é uma coisa fantástica. E ela tem braços fora daqui, No Maranhão, no Ceará e no Tocantins, eu vi. Também, e esse trabalho da Fundação é fantástico, É uma assistência filantrópica. E agora eu estou sabendo que você foi eleito o atual presidente da FEMAMA, que é a Federação Brasileira das Instituições de filantrópicas, de apoio à saúde da mama. Essa mente está muito atualizada, E aí, isso aí com certeza é um trabalho que eu tenho certeza que vai ser árduo, mas que você vai fazer diferença. Tenho certeza absoluta. E esses elogios, Luiz, eu quero dizer pelo seguinte, que na academia nós temos esse grupo, E o grupo todo lhe elogia. Então, é certificado isso que eu estou falando, é validado. O grupo sempre está perguntando como é que você arranja tempo. Porque o tempo é igual para todo mundo, mas para você parece que ele é diferente. Eu sei que é por causa da sua vontade. A vontade... Mas a primeira é a vontade. A vontade é que dá o primeiro passo, Verdade. Então, outro dia, não sei se você viu, eu fiz todo mundo elogiando e eu usei uma palavra só. Falei: Luiz, você é gigante. Realmente você é um gigante, é titânico. E que muito Deus obrigado, lhe abençoe, viu? Mas vamos falar dessa magnífica pediatra. Vamos falar antes de ter adquirido esse sobrenome Fortes, onde a senhora nasceu? Isso é muito importante a gente como referência. Primeiro eu quero dizer que eu tenho dupla cidadania, que eu sou cidadão piauiense, mas eu nasci em Minas Gerais. Eu nasci no Arraial de Santa Bárbara. Esse arraial é um pequeno povoado, ele fica às margens da BR-116, entre as cidades de Governador Valadares e Caratinga. Nesse trecho chamado Rio Bahia. No leste de Minas. E hoje tem outro nome, hoje, que é Engenheiro Caldas. Em 1962 foi alçado a município. Primeiro, depois passou para distrito, depois município. Certo. E hoje é o município de Engenheiro Caldas, que hoje tem aproximadamente 13 mil habitantes. Mas é uma cidade boa, mas é uma cidade muito boa, muito próxima. Mas na sua época, esse arraial não tinha escola? Não tinha escola. Como é que se procedeu esses estudos? É o seguinte, tudo começou
A minha mãe se casou muito nova, Aham. ela casou-se com 16 anos, eu nasci, ela tinha 17, Aham. e ela não pôde me amamentar Aham. porque ela tinha esquistosomose e não pôde se Ok. tratar. Certo. Porque ela teve um choque anafilático com a medicação que era Fuadina, a medicação da época. Era uma sei. medicação antimonial. Aham. E aí ela não pôde me amamentar e eu comecei a entrar num processo de desnutrição. Olha só. E eu fiquei desnutrida de 3º grau, Ok. gravíssimo. Certo. E ela, escutando um programa de rádio, O Herói do Sertão, Sim. ela viu falar que tinha um pediatra, Aham. um médico de crianças, que ela dizia, Sim. que estava em Caratinga. Que era essa cidade próxima, Essa né? próxima eram umas 6, 8 horas de viagem Ok. de ônibus, Até né? que não era tão perto. assim. Não, hoje é muito perto, mas as Aham. estradas eram muito ruins. Aham. Então ela pediu ao papai para eu ir, ninguém queria que eu fosse, porque achava que eu não voltaria, né, Eu viva, sei. porque eu estava numa situação muito difícil, e ela foi a Caratinga. O pediatra, Aham. era realmente um pediatra, doutor Arquimedes, disse para ela que eu não tinha solução, Uhum. que eu estava desenganada, que era um quadro gravíssimo e que não tinha o que fazer. Ok. Mas ela falou com ele, eu não me conformo. Ele Certo. falou, a senhora tem que se conformar, voltar e se preparar. Ela falou, não me conformo. Aham. Essa menina vai viver. Olha Ele aí. dizia, o que que faz a senhora pensar que ela vai viver? Aham. Falou, os olhos dela. Aham. Ela fala com os olhos. Olha aí. E ela me acompanha. Aham. Então eu vou fazer tudo para ela se recuperar. Ele disse, Aham. ela não tem chance, dona Maria. Aham. E ela, nessas idas e vindas para Caratinga, Aham. eu comecei a melhorar na época que ela começou a me dar comidinha, de Certo, verdade, certo. escondido. Olha só. Porque o meu problema era intolerância. Ah, Né? ok. Nessa época ninguém falava intolerância, né? Aham. Então, quando eu tinha 1 ano e pouco, eu já comecei a evoluir melhor, com Aham. várias sequelas Uhum. da desnutrição, problemas ósseos, raquitismo, Uhum. muita coisa. Mas parece que a cognição não foi muito alterada. E ela percebeu que eu aprendi as coisas com facilidade. Certo. E nessa época que ela estava nesse sufoco comigo, ela fez uma promessa para Nossa Senhora, Sim. que se eu vingasse, já que o pediatra disse que eu não vingaria, Aham. ela disse, se eu vingasse, ela faria tudo o que ela pudesse para que eu fosse médica e cuidasse de criança. Olha, já estava predestinada a ser Predestinada, pediatra. porque ela falou, você vai conseguir aliviar a dor de muitas crianças e de muitas Que mães. maravilha. É. E aí, quando eu comecei a falar, ela começou a falar comigo como um mantra. Você vai Aham. ser médica. Você vai Aham. ser médica. Sim. E quando eu comecei a falar, ela dizia, fala, vou ser médica. E eu dizia, Aham. eu vou ser médica. E o Aham. papai, escutando isso, dizia, Maria, isso não é real. Aham. Maria, para de falar isso com essa menina, Aham. porque olha onde nós moramos. Aham. Aqui não tem nem escola. Aham. E você querendo... Aí ela dizia, ela vai ser médica. Ela vai ser, eu fiz uma promessa e ela vai ser médica. Aham. E aí, como não tinha escola, Aham. ela começou a me alfabetizar muito cedo. Ela mesma ensinando. Ela mesma ensinando. Ela não tinha nem o curso primário. Ah, Mas ela sim, sabia ler e sabia escrever. E ela gostava de ler. Uhum. Então ela lia aquelas seleções. Na revista né? Seleções. Que tinha um escrivão que fantástico. levava para ela, de Perfeito. Governador Valadares. Ela lia a revista e isso ela repassava Ela para repassava, ela me ensinava as coisas da seleção. Olha E com só. isso ela me alfabetizou. Uhum. Com 5 anos, eu sabia ler e escrever, já escrevia bilhetinho. Certo. Aí eu comecei a frequentar uma escolinha que tinha na cidade, Uhum. não era grupo escolar, e quando eu estava no 4º ano primário, né, o Sim. equivalente, apareceu o grupo escolar lá, foi fundado e eu fui formada Mas, neste claro. grupo escolar. Perfeito. Mas enquanto isso, ela já foi procurando um local para eu estudar. Certo. Porque ela dizia, o que essa menina tão pequenininha vai fazer aqui? Uhum. Agora, esperar o quê? O papai Uhum. dizia, deixa ela crescer mais para ela Uhum. fazer curso de normalista. Certo. Você não está vendo a diretora do grupo? Tem até carro próprio. Ela vai ter carro próprio. Ela vai ser normalista. Então, a mamãe foi atrás do internato. E aí, o mais próximo que ela encontrou foi próximo de Teoflotone, Sim. o colégio Era outra de cidade freiras. importante daquela região. Importante dali, É. né? Então, ela, na época, era um dia de viagem até essa Uhum. cidade. Hoje é muito próximo. Aí ela me colocou interna, ali eu fiquei até o 4º ginásio, não tinha científico, ela pediu orientação às freiras, as freiras orientaram o Belo Horizonte e o Juiz de Fora. Uhum. Aí eu fui para Juiz de Fora. Juiz de Fora já tinha faculdade de medicina nessa época? Já tinha faculdade. Ok. Então ela procurou lá em Juiz de Fora e eu fui interna em outro colégio de freiras. Certo. Uhum. Aí fiz o científico.
No final do terceiro ano, no terceiro ano eu já fui para um colégio particular lá. E aí eu comecei a estudar para o vestibular, né? Estudar para o terceiro ano. Só que eu não sabia o que era vestibular. Certo. Eu não tinha nem noção. Porque na minha cidade nunca ninguém tinha feito um vestibular. E o papai dizia que ele recebia os viajantes, que eu não tinha a menor chance, porque os viajantes diziam para ele que vestibular era uma coisa do outro mundo. Muito difícil. Muito difícil. E que eu não, com certeza não passaria. E que quando passasse, ele ia se assustar de me ver, porque iriam pintar meu cabelo. Aí contava essas histórias para ele. Você vai ver depois o que deu. Aí eu fui fazer o científico e passei logo. Passei ainda logo no final do ano. Eu passei muito bem classificada. Achei até que eu não tinha passado. Quando eu olhei na parede, eu vi meu nome, mas meu nome estava lá em cima e eu procurando embaixo. Depois é que eu fiquei sabendo que eu havia passado em 6º lugar. Aí eu e a mamãe estava em Juiz de Fora, me dando assistência de fora e eu nem sabia. Ela estava numa pensão, vendo o que estava acontecendo comigo. Aí nós fomos para Engenheiro Caldas, né, felizes, eufóricas, que eu havia passado. Quando nós chegamos em casa, falamos com o papai. Papai, eu passei. Ele disse, ah, é? Você acha que eu acredito, né? Aí nós ficamos assim, mamãe insistiu, ele falou, não acredito. Olha só. Não, vocês estão falando isso que é para você voltar, para continuar estudando o tal do científico. Eu disse para você que não valia nada. Aí ficamos um mês e ele nem um abraço me deu. Aí veio uma pessoa de Juiz de Fora para Valadares, passou lá para dar um abraço nele. E ele falou, por que esse abraço? Ele falou, por causa da Terezinha. Ela passou, é a aluna mais nova da faculdade. Aí ele começou a chorar, me pediu desculpa e falou, olha minha filha, eu não acreditei, primeiro porque os viajantes tiraram essa esperança de mim. Segundo, porque disseram que você ia chegar com o cabelo pintado e cortado. Você chega com o cabelo bem aqui, então eu achei que você não tinha passado. Ninguém sabia o que era vestibular, na realidade. Naquela né? época raspava o cabelo, principalmente dos rapazes. Né? E aí eu passei, tudo com muita dificuldade, Luiz, por conta da doença da asma, né? Sim. Fui internada várias vezes nos colégios e tudo, a mamãe nem ficava sabendo, porque não tinha telefone na minha cidade. O telefone apareceu lá, eu já estava no 3º ano de medicina. Aí comecei a fazer a anatomia, com muito problema com formol, muito, quase que eu desisti, por conta da alergia. Era coriza o tempo todo. Imagina. E eu comecei a fazer com muita dificuldade. No 3º ano de medicina, eu conheci um rapaz, um piauiense, chamado Noé Fortes. Olha aí, o Fortes começou a se aproximar dessa época. Exatamente. E o Noé não era uma pessoa encantadora, né? Era um rapaz que ele me chamou a atenção pelas qualidades, pelas virtudes dele. E eu tinha, assim, umas virtudes que eu tinha na mão, assim, que eu queria um marido assim, 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 e que não podia ser assim, assim. Quando eu vi o Noé, que eu conheci, eu falei, ele tem as virtudes que eu quero e não tem os defeitos. Olha aí. Então, aí, com 3 meses de namoro, eu falei, mamãe, achei meu marido. Olha só. Ela disse, o quê? Eu falei, achei meu marido, eu vou me casar com ele. Eu vou me casar com ele. Então, ainda estava fazendo o curso de medicina? Curso de medicina, ele era de outra turma, mas fazia medicina. E isso do doutor Noé ser do Piauí, quer dizer, naquela época o que se falava do Piauí não era muito bom. Não, como é que sua mãe absorveu? A mamãe, quando ela ficou sabendo que ele era do Piauí, ela levou um susto. Porque falava que aqui quase não tinha carro, que aqui era a terra de cangaceiro. É isso que falava nas revistas, né? E ela perguntou se eu já tinha olhado na cintura dele se não tinha uma peixeira. Porque ela tinha muito medo desse namoro. Ela só ficou mais tranquila quando ela o conheceu realmente. Ela viu que ele era uma pessoa diferente, né? Então ela ficou mais tranquila. Mas eu não tinha planos de vir para o Piauí. Perfeito. Inicialmente o plano era de voltar para aquela cidadezinha, voltar para aquela Santa cidade Bárbara, ou pequena. Governador Valadares, né? Porque lá era muito pequeno demais, né? E eu queria voltar para Valadares, ganhar dinheiro, ser fazendeira, criar gado. O sonho da mulher estava todo traçado. Ser política, porque os políticos prometiam muita coisa para o papai. Já tinha emprego definido, tá? Ia para a prefeitura. E aí o Noé mudou os meus planos completamente. Mas aí é interessante porque nesse momento
essa viva alma já estava encomendada para a pediatria. Já estava E aí encomendada. encontra um futuro marido também interessado na Ele pediatria. disse que ficou interessado por minha causa. Ah, uma coisa se complementou. Porque ele disse que tinha muitos planos. E como eu ia fazer pediatria, ele queria que eu o ajudasse. Okay, Então, que ele iria fazer pediatria também para melhorar a pediatria do Piauí. Então, ele mudou os meus planos completamente. Que na época era muito carente também. Muito, não é? muito. Imagino quando a senhora chegou a Teresina, bem provável que foi logo aproveitada dentro da pediatria. Nós fomos para a residência médica, passamos 2 anos no Rio, nos casamos e nos preparamos para melhorar o currículo para ser professora aqui. Chegamos aqui em janeiro de 73. E ficamos como voluntários na pediatria até março. Fomos contratados em março. Logo já assumiu um emprego importante dentro da importante universidade. Foi uma coisa fantástica para nós, bom, né? Agora, quando a gente estava como voluntário lá, Luiz, eu me assustei com a pediatria daqui. Tá? A gente vindo de padrões, né? Hospitais bem melhores do Rio, Servidores, Fernandes Figueira. E aí, quando chegou aqui, era assustador. Mas aí cria um paradigma a ser vencido, né? Exatamente, de luta. Né? Nós temos o que fazer. Isso. E não encontramos barreira. Doutor Noronha foi muito acessível. A dona Amparo, que era a única enfermeira, dona Amparo, que é sua parente, né? A dona Amparo Barbosa, sua tia, ela era a única enfermeira do hospital, nos recebeu muito bem. Os outros médicos do estado. Então a gente começou a ver muitas coisas que podiam ser mudadas e encontramos apoio para essas mudanças. Como a gente estava com muita garra, né, com muita disponibilidade, muita vontade, as coisas começaram a acontecer. Mudança. Aconteceram paralela os dois no mesmo caminho. No mesmo caminho, trabalhando juntos. Ele dizia para mim, eu preciso de você. Eu preciso de você. E para me ajudar. Então, realmente, eu encampei, eu abracei essa causa. E a qualificação continuou, porque fizeram mestrado também em pediatria, eu lembro A pediatria, que era muito carente, extremamente carente, e era um puxadinho ali do Getúlio Vargas, depois foi conseguido um prédio, que é onde hoje é a pneumologia. Então, nós passamos para lá, o doutor Noronha conseguiu essa reforma, e nós fomos para lá, porque antes era apenas uma enfermaria. Tá? E aí passou a ser agora mais setorizado. E em 76 começaram a chegar os alunos que saíram em 74 já para a residência e já foram voltando, né? Já foram absorvidos pela universidade. E entraram outros professores também. Aí a pediatria começou a melhorar. Aí o doutor Natan nos chamou e falou, vocês estão pleiteando uma residência, que eu estou sabendo. Nós tivemos várias reuniões com o doutor Arimateia, doutor Zenon, doutor João Orlando, né? As pessoas que estavam... O doutor Luiz Pires, né? Para poder formar a residência. Ele falou, estou sabendo, e para isto, vocês precisam fazer o mestrado. E tem que ser os dois. Eu tenho 2 vagas em Ribeirão Preto. Olha aí. Eu estava grávida do 2º filho. Isso não estava nos meus planos. Fazer mestrado, não. O Noé falou, nós temos que ir. Nós vamos fazer o mestrado. Ele chegava com a calma para falar comigo, que parecia assim um encantador, sabe? Aí conquistava. Me diga uma coisa que é interessante. Ele era um médico de destaque e estava ali ao seu lado, os 2 pediatras. Como você lidou com isso para que não houvesse, eu digo assim, uma competição, que isso é muito importante para a manutenção de uma felicidade do casal? Pois é. O que acontecia? Me fale disso. Como o Noé era uma pessoa muito cortês, educado comigo, me tratava muito bem, ele conseguia que eu encampasse essas ideias e eu comecei a encampar. Só que eu percebi que ele tinha um potencial maior do que o meu para as direções. Eu sei. Então, eu nunca competi com ele. Eu sempre o ajudava. O que eu podia fazer para que ele se elevasse, eu fazia. Perfeito. Mas com muito gosto. Então, eu estava sempre ao lado dele para ajudar. Ajudava a preparar as aulas, ajudava em tudo. Eu não o atrapalhava e não competia com ele. Então, quando isso é um amadurecimento, isso é uma mulher inteligente, no meu pensamento. Porque é assim que a gente salva as relações, seja com os amigos, seja com o casal, porque assim você preserva. Tudo que ele ganha também lhe pertence. Não é? A felicidade dele, quer dizer, esses cargos que ele ocupava,
para mim era uma glória. Eu ficava extremamente feliz com isso, de ver a felicidade que ele estava. Então eu nunca competi com ele, nunca. Muito tá? legal. E nunca fui submissa. Exatamente, é isso que é Nunca fui interessante. submissa. Sabe? Ele tinha liberdade. Ele me dava uma liberdade incrível. Ele tinha uma confiança fora do comum. A senhora teve um tempo à frente da residência de pediatria, né? Sim. Essa experiência. A primeira, foi criada a residência 10 anos depois que nós chegamos, em 1983. Já nesse prédio novo. Tá? O Noé foi o primeiro coordenador da residência. Sim. Mas nesse período que foi criada a residência, nós percebemos que aquele hospital estava muito pequeno. Então o Noé começou a pleitear a criação de um grande hospital, um hospital maior. Porque nós recebíamos muitos pacientes do Pará, do Maranhão. Eles diziam que aqui tinha um atendimento muito... Porque era um boca a boca, né? Certo. E o atendimento daqui da pediatria era muito bom. E o manancial de doença era uma coisa impressionante. Certo. Então, o Noé começou a imaginar, a sonhar, porque parecia sonho mesmo, né? Imaginar um hospital maior. Um hospital público só de criança, né? E aí ele era coordenador da residência. Então, o que aconteceu? Antes de eu ser coordenadora, ele começou a sondar a probabilidade do hospital de tuberculose, que era o doutor Lucídio Portela que comandava. Sim, me lembro. E já estava um elefante branco, porque a tuberculose nessa época já era tratada ambulatorialmente, a maior parte, né? Já tinha controle. Então, o Noé foi atrás do doutor Lucídio, foi negação total. Aí ele começou a ir atrás de ministro, atrás do governador, atrás do reitor. E aí ele ficou sabendo que o doutor Carlyle Guerra de Macedo viria aqui para uma reunião muito importante. Piauiense que presidiu a OPAS. Que presidiu a OPAS. Aí ele não conhecia, mas ele foi para o aeroporto para recebê-lo, sem ser convidado. No aeroporto, quando o Carlyle passou por ele pegou no braço do Carlyle e falou assim: doutor, eu preciso falar com o senhor sobre a criança do Piauí. É muito importante o que eu tenho para falar. Aí o Carlyle tirou um cartãozinho, deu para ele e falou: tome café comigo amanhã de manhã, 7 horas. Aí o Noé expôs para ele no dia seguinte, no café, o que estava acontecendo com a pediatria, que a pediatria estava crescendo, já tínhamos residentes, mas o hospital não estava mais comportando. E falou dessa ideia. O Carlyle reuniu com todo mundo, e isso aí foi um processo longo, e conseguiram, que não foi assim tão difícil. Aí, através dele, do ministro Arco Verde, não era o Dirceu, o Valdir Arco Verde, do Hugo Napoleão, aí tinha o Anfrísio, todos participaram. Da ajuda de todos. De todos. Mas nasceu um hospital grandioso que ainda hoje compra. Exatamente, o Noé passou a se dedicar a parte da construção, da elaboração dos planos para o hospital. Ele ficava debaixo das tendas, almoçava por lá, ele quase não aparecia em casa, porque ele participou de todo o projeto do hospital, tudo. Aí o hospital foi inaugurado, um brinco de hospital. E aí, nesse período que ele não podia mais tomar conta da residência, ele passou para mim. Eu tomar conta. Foi a hora que você assume a residência. Foi a hora que eu assumi a residência. E esse papel, ele continua em várias outras fases da vida, porque a senhora foi esposa do Dr. Noé dentro da Academia de Medicina, né? No momento que Deus o levou, lá vem a doutora Terezinha, com toda a sua bagagem e os créditos para se tornar membro titular da Academia. Pois essa época da residência foi fantástico. Nós chegamos a ter 16 residentes de pediatria. 8 no primeiro ano e 8 no segundo ano. Então a residência tomou um corpo muito bom. Tá? Aí depois eu me aposentei, né? E agora sou membro da academia, na cadeira do Noé. Maravilha. Orgulhosamente na cadeira dele. Uma história riquíssima que a gente não consegue nem terminar num programa como esse. Eu falo muito, né, Luiz? Não, mas tudo que foi dito é muito bem posto, porque ilustra um momento da nossa história da medicina, aquele momento que a universidade estava nascendo, de como cresceu tudo isso. E tem certeza muito mais histórias que nisso a gente vai ler nos livros que estamos fazendo. Pois é.
extremamente feliz em poder entrevistar essa médica maravilhosa que não só foi só esposa, mas também foi uma profissional de renome que construiu demais a medicina do nosso estado. Muitíssimo prazer em tê-la comigo. Eu gostaria, de fato, que a senhora, para encerrar a nossa fala, deixasse uma mensagem para esses novos jovens sobre a perspectiva de uma medicina de futuro. Olha, a mensagem, o que eu falo, é a mensagem de humanismo. Porque a tecnologia está tomando conta, né? Então, nós hoje não temos como fugir da tecnologia. As escolas de medicina, cada vez mais, né, aumentando o número de graduandos, mas a parte humanística, que foi a que nós desenvolvemos no hospital infantil, é a parte que a gente tinha mais cuidado, era com isso, e a gente sempre orientava os alunos. Essa orientação para os alunos era não só na parte de moral, a parte cultural, mas também humanística. Perfeito. Então, que esses novos alunos não deixem isso de lado. A parte humana. Perfeito. Escutar a mãe, escutar o cliente, ver a criança com carinho. Então, essa parte humana, eu acho que a tecnologia não vai conseguir superar. Né? Eu não dizer de William Osler que a medicina é arte fundamentada em ciência. E a arte depende de cada um de nós. Belíssimo dia, belíssima entrevista. Muito obrigado. E agradeço a vocês todos que estão nos acompanhando e espero que continue curtindo lá o Instagram e todas as nossas mídias no desenvolvimento desse projeto grandioso Memórias Médicas Piauienses. Muito obrigado. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.